Olá, querido aluno. Aqui é a professora Keila e essa é mais uma aula de biologia. Nosso tema da aula é anatomia e fisiologia humana e o nosso conteúdo da aula é o sistema circulatório. Nessa aula nós vamos conhecer os órgãos do sistema circulatório e as suas funções e também compreender a importância da respiração para o organismo. Então vamos lá? O sistema respiratório é formado por um conjunto de órgãos que é responsável pela absorção do oxigênio do ar e pela eliminação do gás carbônico retirado da célula. Essa é a principal função do sistema respiratório. Ele é formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões, são os principais componentes do sistema respiratório. Os órgãos que compõem as vias respiratórias são as cavidades nasais, que é a entrada do ar no sistema respiratório, tem a faringe, a laringe, a traqueia e os brônquios. Isso são as vias respiratórias, por onde o ar passa. E aqui do lado a gente pode observar, então, identificar essas estruturas. Cavidades nasais, né, a entrada do ar pelas narinas aqui. Tem a faringe, essa estrutura. Depois a laringe, essa estrutura. A traqueia e os brônquios. São as vias respiratórias que é por onde o ar passa quando ocorre a inspiração. Seguimos, vamos analisar as funções de cada órgão do sistema respiratório. As cavidades nasais são dois tubos paralelos revestidos por uma mucosa, né, por isso é úmido, e é separado por septos cartilaginosos, que atuam como filtros, né? E ainda tem células produtoras de muco que vai umidificar o ar. Então, as cavidades nasais, né, as aberturas do nosso nariz, as narinas, serve para isso. Revestido por uma mucosa, tem células produtoras de muco que serve principalmente para umidificar o ar. É a entrada do ar no nosso organismo. Depois tem a faringe, que é um tubo que reveste, né, que serve de passagem tanto para o alimento quanto para o ar. Essa estrutura, ela faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. Fica localizado aqui, ó, bem na garganta. E aí, o que acontece? Tem a epiglode, aqui a faringe, é esse tubo. A comida passa pela faringe. E o ar também passa pela faringe. E tem essa estrutura que é a epiglode, que funciona como uma válvula fechando, então, a passagem do sistema digestório e do sistema respiratório. Então, se você está se alimentando, o alimento chega aqui na faringe e vai seguir para o sistema digestório, para o esôfago. Se é um processo de respiração, o ar chega na faringe e vai seguir para a laringe. Então, essa estrutura, a faringe, faz parte dos dois sistemas. Seguimos. Depois da faringe, o próximo percurso do ar é a laringe. Cadê a caneta? A laringe é o órgão que liga a faringe à traqueia. Na parte superior da laringe está a epiglode, como nós vimos lá na imagem anterior, que funciona como uma válvula que vai fechar durante a deglutição, quando a gente está se alimentando. Por isso, quando a gente está conversando e comendo ao mesmo tempo, corre o risco de engasgar. Porque quando você está falando, precisa ocorrer a passagem do ar. Então, fica aberta essa válvula. E aí acaba que alguns pedaços de alimento, fragmentos de alimento caem na laringe e a pessoa engasga, né? Porque é uma estrutura pequena para passagem de ar e não de alimento. Este é um órgão responsável pela fala. Está localizado também as cordas vocais. Então, para que ocorra a produção de som, na laringe tem as cordas vocais. E quando o ar passa pelas cordas vocais, ocorrem vibrações e produz o som, bem nessa região. Aqui, ó. Depois da laringe tem a traqueia, que é um tubo situado logo abaixo da laringe, e ela é formada de 15 a 20 anéis cartilaginosos que mantém a abertura revestida por uma membrana mucosa. A função principal é o aquecimento e a umidificação e a filtração do ar. Então, quando o ar passa pela traqueia, ele vai ser aquecido, vai ser umidificado e também filtrado. É essa estrutura aqui com os anéis cartilaginosos. Depois da traqueia,
tem os brônquios, que são ramificações da traqueia. Os brônquios, eles penetram nos pulmões, então eles são divididos em dois. E depois, dentro dos pulmões, eles são divididos ainda em ramos menores, formando os bronquíolos. Eles vão ocupar todo o espaço dos pulmões, formando os bronquíolos. Então, seguimos aqui a traqueia. A traqueia se divide em duas aqui, que vai ser, na verdade, os brônquios. Um para o pulmão esquerdo e outro para o pulmão direito. Dentro dos brônquios, dentro dos pulmões, a gente observa que os brônquios ainda continuam sofrendo ramificações, ou formando uma árvore cheia de ramos, que são os bronquíolos. Então, ocupando toda a estrutura do pulmão. Dentro dos pulmões, fizemos o percurso do ar. Quando chega nos bronquíolos, aqui traqueia, pulmão, os brônquios, né, se ramificando por dentro do pulmão, que são os bronquíolos. No final de cada bronquíolo, a gente tem aqui os alvéolos, que é onde ocorre definitivamente as trocas gasosas. O gás carbônico e o gás oxigênio, então, vai ser trocado nessa estrutura que são no final dos bronquíolos, que são os alvéolos. Cada pulmão, ele é revestido por uma membrana dupla, né, chamada de pleura, que internamente cada pulmão ele apresenta cerca de 200 milhões de bronquíolos, de alvéolos, que são chamados de alvéolos pulmonares, que formam um cacho, como se fosse um cacho de uva, e esses alvéolos, eles são como bolinhas, saquinhos de ar. Então, lá onde que vai ocorrer as trocas gasosas. Quando a gente fala encher os pulmões, né, inspiração, a gente está enchendo esses saquinhos de ar, que são os alvéolos. Cada alvéolo ele termina, né, na ramificação dos bronquíolos. Nos alvéolos é que ocorre, né, as trocas gasosas propriamente dita, que é chamada de homeostase. Esse é o nome da troca gasosa. E graças a essas membranas muito finas, os alvéolos apresentam membranas muito finas que permitem que os vasos sanguíneos, como os capilares, que a gente estudou no sistema circulatório, os capilares sanguíneos, eles abraçam os alvéolos têm membranas finas e os capilares também. Isso favorece as trocas gasosas. Então, olha só, aqui a gente pode observar a estrutura interna de um bronquíolo, né, que é oco, e lá no final do bronquíolo, ó, o ar passa nessa estrutura oca, chega lá no final, tem os alvéolos, que olha como eles são ocos por dentro, que tem esses saquinhos. E eles são abraçados pelos vasos sanguíneos. Aqui a gente pode observar os capilares, as veias, que está trazendo o gás carbônico para ser eliminado. O gás carbônico está entrando dentro do alvéolo. Do outro lado, o vermelho, que são as artérias, os capilares estão recebendo o gás carbônico. As bolinhas de ar estão saindo. Então, é aqui que ocorrem as nossas trocas gasosas. Quando ocorre todo o processo de inspiração, o ar passa por todas essas estruturas que são chamadas as vias respiratórias até chegar dentro do nosso pulmão, onde estão os alvéolos, né? Todas essas estruturas são ocas, porque o ar passa dentro delas, e aí ocorrem as trocas gasosas lá nos alvéolos, que são essas bolinhas ocas, onde ocorre a troca do gás carbônico e oxigênio. As principais funções do sistema respiratório. O sistema respiratório, né, cada órgão do sistema respiratório, ele vai desempenhar uma função para manter o equilíbrio do organismo e garantir a principal função, que é as trocas gasosas e a oxigenação do corpo. Quando expiramos, o ar passa por todas essas vias respiratórias e é nos pulmões que vai ocorrer a troca, como nós observamos. Além dessas trocas gasosas, o sistema respiratório ainda exerce função de equilíbrio, né? O equilíbrio ácido-base corresponde à remoção do excesso de gás carbônico no organismo. Quando o nosso organismo tem um grande excesso de gás carbônico, nosso sistema está ácido, então o nosso sistema respiratório precisa fazer esse equilíbrio para que não fique muito ácido. Se tem muito
Gás carbônico, então o sistema está ácido, precisa então oxigenar, colocar mais oxigênio dentro do sistema para que equilibra a quantidade de gás carbônico e oxigênio, e então diminui a acidez do sistema. Também está relacionado com a produção e a emissão de sons, como nós observamos lá na laringe, tem as cordas vocais, que é responsável pela produção do som. Também está relacionado com o mecanismo de defesa, porque são realizadas a partir da atuação de diferentes órgãos. Então, como a gente observou nas vias respiratórias, lá nas cavidades nasais, tem o muco, que serve para umidificar o ar. Na traqueia, o ar vai ser aquecido. Então, isso são mecanismos de defesa para impedir que nosso sistema seja afetado por micropartículas, micro-organismos, e algumas dessas vias conseguem filtrar e eliminar alguns micro-organismos ou partículas invasoras de entrar no nosso corpo pelas vias respiratórias. Então, aqui a gente tem o processo de homeostase, que é a troca do gás carbônico pelo oxigênio, como nós vimos, ocorre lá nos alvéolos pulmonares, depois dos bronquíolos, né? No fim de cada bronquíolo tem os alvéolos, que são esses cachinhos, e aqui a gente pode observar melhor como ocorre. O gás carbônico chega pela parte azul e ele é jogado dentro dos alvéolos. E o gás oxigênio, que é absorvido pelo processo de respiração, ele então vai ser passado para os vasos sanguíneos. E aí esse daqui vai ser levado para o corpo, para oxigenar o corpo. Então, olha só. O gás carbônico do alvéolo, que é resultante da inspiração do ar que a gente respirou, vai sair do corpo, né? Vai seguir aqui pelos vasos sanguíneos. Nos tecidos, o gás carbônico vai ser jogado de volta aqui e o gás oxigênio vai ser liberado. Então, dos alvéolos, passa para o vaso sanguíneo, segue até os tecidos e lá ele é liberado. O tecido aproveita a carona, joga aqui os gás carbônico que volta para o alvéolo, que vai ser eliminado no processo de expiração, quando a gente solta o ar. Então é isso, nossa aula sobre o sistema respiratório termina aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês tiverem dúvida, pergunte para a professora e até a próxima aula.